Eu quero falar de esperança, porque falar de adoção é, antes de mais nada, falar de esperança. Porque toda aquela criança que foi e que está apta para adoção, ela é uma criança que foi rejeitada em sua origem. A Constituição Federal, no nosso artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança todos os deveres, direitos, prioridade absoluta e etc. e tal. Veja que a Constituição Federal, ali naquele momento, ela não fez um jogo de bingo e sacou a bolinha família. Ah, primeiro é a bolinha família, vamos botar a bolinha família aqui. Ah, agora é sociedade, vamos botar a sociedade. Não foi isso. Ali ela funciona de um núcleo mais próximo da criança para um núcleo mais afastado da criança. Quem melhor sabe quais as necessidades de uma criança e adolescente é sua família. Se a família falha, nós vamos então para a sociedade ou comunidade. E se a comunidade ou sociedade falham, a gente vai para o Estado numa medida em abstrato, uma medida coletivizada. Então, toda vez que a gente aponta e diz aquele Estado falhou em algum ponto quando envolve criança e adolescente, a gente tem que lembrar daquela máxima: um dedo apontado tem 3 apontados para nós. Então, antes, nós, como família, falhamos. E toda criança que é colocada para adoção, e aqui eu estou com uma grande atuante na adoção, minha querida amiga Silvana, ela sabe e nós sabemos que essa criança ela teve a maior rejeição da vida dela, que foi a rejeição pela família. Rejeição, aqui, eu não vou entrar nesse ponto, vai ser da minha querida amiga, rejeição por diversos fatores, que inclusive a lei permite a entrega. E como muito bem a professora Maria Berenice falou, aquela atriz foi exposta em sua intimidade. E veja como a nossa sociedade ela é meio ambígua. No mesmo momento em que a gente criticava uma menina de 11 anos porque ela deveria abortar, a gente criticou uma mulher que levou sua gestação até o final e entregou a criança. Então a gente deixou a mulher sem alternativa nenhuma. Nem aborta e nem pode entregar. Transformando aquela criança num fardo. E ao mesmo momento em que a gente fala isso, a gente está discutindo e aplaudindo pais para procurar uma solução para pais que querem devolver as crianças adotadas. Olha o peso do contrassenso. Até mesmo porque, doutoras e doutores, não existe adoção por acidente. Existe gravidez por acidente. Adoção não existe. O procedimento adotivo, ele é um procedimento extremamente detalhado. Nós estávamos conversando hoje mais cedo, e nós dois, trocando algumas figurinhas, chegamos à seguinte conclusão. O juiz que trabalha com adoção, e eu posso falar isso muito tranquilamente, porque eu vivi dentro disso. Meu pai foi juiz meu pai foi juiz da infância e da juventude durante 19 anos. E eu já vi de tudo. E uma das cenas que mais me impressionou foi uma mulher que tinha chegado em setembro, quero chamar a atenção para o setembro, com um táxi, com uma criança no colo. Eu tinha chegado também, eu estava com 17 anos, meu primeiro semestre de faculdade, eu tinha ido visitar meu pai. E aí eu vi essa mulher na recepção, doutora, dizer assim: eu quero entregar meu filho. E aí eu falei: como assim? O caso dela era o seguinte: por que eu falei setembro? Porque o filho dela era filho do carnaval. Ela era de São Paulo, teve uma noite caliente em terras baianas, dali engravidou. Voltou para São Paulo, filha de um empresário, levou a gestação em São Paulo até enquanto o pai não soube, depois retornou para Salvador, teve a criança em Salvador e entregou no juizado, passou por todo o procedimento para depois retornar a São Paulo sem que a família soubesse. Provavelmente essa criança, ela é uma criança que foi adotada muito facilmente. Mas como a professora Maria Berenice falou, nós temos esses dados aqui, ó. E quando ela começou a falar, eu falei: ih, estragou minha palestra toda, não vou ter mais o que conversar. Temos esses dados aqui. E vocês, não sei se vocês estão dando para ver, o dado é novo, é do dia 3 de outubro, foi um pouquinho antes de vir para cá. Vocês têm ali umas informações em que existem mais
mais pais aptos para adoção do que crianças disponíveis para adoção. Isso tem um dado. O maior número de pessoas que querem crianças idealizam seus filhos como meninas brancas, caixinhos loirinhos, olhos azuis, porque verde só se der, olhos azuis e recém-nascida. Enquanto isso, a maioria dos meninos, das crianças que são postas para adoção, são meninos negros e com idade maior, que estão disponíveis, maior do que um recém-nascido. No submundo das pesquisas, algumas pessoas pensam o seguinte: mas por que não se coloca meninas à disposição para adoção? E aí vem um dado complicado, não é um dado confirmado, mas é um dado complicado, que faz a gente pensar. Menina pode gerar alguma coisa a partir dos 13 anos com prostituição infantil. Menino não. Não estou dizendo que é um dado confirmado, é um dado falado. Tá? Então, nós temos aqui. E nós temos um ramo de meninos, crianças e meninas que estão institucionalizadas, esperando recuperar aquilo que elas perderam, que é sua família. E quando nós, brasileiros, fechamos os olhos para estas crianças, eu não falo mais de esperança. Agora eu falo de resiliência. Porque agora abre-se uma segunda porta para estas crianças e esses adolescentes, através do procedimento de adoção internacional. Acreditem, doutoras, acreditem, doutores. Tem gente que acha que a adoção internacional é a institucionalização do tráfico de pessoas. E isso é mais normal do que vocês imaginam. É tão normal a questão da adoção, todo o misticismo que tem uma adoção. Eu não ia falar isso, mas, enfim. Um candidato lá da Bahia, governador, disse que era contra a adoção por homossexuais, porque ia criar mais viado no mundo. Disse isso em um debate. Quem quiser, procura, que vai achar no Dr. Google. Então, a gente tem esse misticismo, quando, na verdade, a adoção internacional, ela tem o caráter subsidiário. A adoção internacional, ela somente será acionada quando aquela criança que está ali institucionalizada, ela não tiver mais opção para o trato nacional. E aí abre-se a porta para a adoção internacional. Hoje a gente tem um assunto muito interessante dentro do Instituto da Criança e do Adolescente, que é a busca ativa. E a busca ativa, próxima palestra, a busca ativa, ela faz isso aqui. Os organismos esgotaram a identificação em loco, abre-se para o rol dos internacionais. Mas como é isso? O advogado, o cliente vai chegar lá e falar assim: ó, Salomão, eu cheguei lá eu sou alemão, estou aqui no seu país e eu quero adotar uma pessoa daqui, porque eu gosto do brasileiro, eu gosto do sangue brasileiro. É possível fazer isso? Não, não é tão simples assim. Existe a Convenção de Haia, que já foi falada aqui, de 1993, onde ela tem um rol de países que são signatários. Deixa eu ver meu tempo. Acabou tudo aqui, já foi. Que são países, não adiantou trazer o tablet apagou. Que são signatários, tá? E as adoções internacionais somente ocorrerão dentro destes países que são signatários. Ou seja, por exemplo, se vier um cara do Iraque para cá, para o Brasil, ele não vai adotar. Ele não tem nem a possibilidade de adotar. Porque o Iraque não é signatário dessa convenção. E quantos países são signatários dessa convenção? 104 países. Estados Unidos, Itália, Alemanha, China, Cuba, África, os países ali da África, entre vários outros, são signatários. Porém, além disso, olha só como o procedimento ele é bastante detalhado. Além de serem signatários, eles têm que passar a funcionar a partir de organismos estrangeiros que são previamente credenciados.
ou organismos particulares, privados, vou melhor dizendo, ou as próprias autoridades locais, que falam diretamente com a autoridade brasileira. Então não adianta o cliente chegar para vocês e dizer assim, olha, eu estou querendo aqui fazer uma adoção. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Existe uma cadeia de burocracia que deve ser adotada. Adotar internacionalmente não deve ser algo muito barato na perspectiva econômica. Porque existe uma coisinha no processo, e aí eu já estou falando do processo, existe uma coisinha no processo chamado estágio de convivência. E imagina só, você sai do teu país, vem para o país aqui, fica uns 45 dias aqui morando, tendo a visita todo santo dia de alguém perturbando você lá. Um caso cômico aconteceu com o meu pai. Meu pai me ligou uma certa vez, quando ele era juiz ainda, falou assim, ó, vou fazer uma visita a um casal italiano que está aqui em Salvador. Vamos? Falei, vamos. Tranquilo. E aí, meu pai, sempre quando chegava, ele chegava para o porteiro, se identificava. Nesse momento, ele tinha muita mídia, tinha um apoio muito interessante da mídia. E aí é um negócio interessante. Uma certa vez, deixaram uma criança numa caixa no pneu do carro dele. Para a sorte dele e a sorte da criança, e o azar da mãe, o pneu foi deixado do motorista. Porque se fosse o do passageiro, provavelmente ele ia ligar o carro e ia sair, que ele não ia enxergar. E aí ele foi para a televisão e disse assim, olha, alguém deixou essa criança aqui. Vocês não imaginam o número de ligações que o Juizado da Infância e Juventude recebeu de pessoas que queriam adotar, como se fosse um objeto numa estante. Olha, saiu na TV, eu quero. É meu. Né? Vamos falar de TechPix. Esse aqui é meu. Traga aqui para mim. Então, a gente foi lá visitar, né? E aí meu pai tinha uma mídia, então ele chegava na portaria, o porteiro conheceu ele, ele falou, ó, estou indo aqui no italiano, não ligue para ele, porque eu quero chegar de surpresa. E aí, meu pai pega um elevador e sobe. O marido da mulher pega o outro elevador e desce. E a mulher lá, com a criança. E aí meu pai foi lá, buzinou. A mulher sai de toalha achando que era o marido. E aí, quando abriu a porta, fez, Júdice Salomão, ó, a toalha, buf. Foi a situação mais constrangedora que a gente passou. A gente olhou assim. E aí ela pegava, não sabia se ficava com o menino no colo ou não. Mas isso é o estágio de convivência. Isso é o que o estrangeiro se submete. Você passa 45 dias não passeando. Você passa 45 dias sob os olhares dos órgãos regulamentadores. E isso deve ser muito difícil. Deve ser muito complicado e muito custoso. Para além disso, né, aí, esse aqui é o órgão específico, cada estado tem um desse, é o SEJAI, que é o órgão que regulamenta, o órgão que agiliza, o órgão pelo qual deve se passar os encaminhamentos de pedidos estrangeiros para adoção internacional. Então, não é uma coisa muito simples. Cada estado tem um desse, tá? Cada estado tem um órgão desse. Então, não é, eu quero que meu cliente adote uma criança. Não, não, não. E eu quero até levantar uma tese aqui, já que eu estou com grandes nomes do direito de família. Eu acho que não cabe o princípio da afetividade para adoção internacional. Deixo para vocês pensarem. E vou dar algumas opiniões minhas. Para formar o princípio de afetividade, aquele estrangeiro tem que estar muito tempo aqui. Se ele está muito tempo aqui, a gente tem que ver o porquê. Começa a partir daí, né? Por que ele está tanto tempo aqui? Então vamos começar a pensar aí, só para vocês verem a dificuldade. E que a adoção internacional não é nenhum tráfico de criança institucionalizado. É verdadeiramente um ato de amor, um ato de resiliência. O procedimento está aqui. Eu trouxe com a bandeirinha da Itália, em homenagem à minha queridíssima esposa, que é italiana, eu estou atrás dela para ela me dar a cidadania. Então eu botei aqui em homenagem, mas não tem nada a ver, tá? É só um procedimento normal mesmo. Veja que o pretendente ele vai até a autoridade local. Se não tiver o consulado, essa autoridade local comunica-se com o consulado,
que vai fazer a tradução juramentada da documentação, encaminha para a autoridade central do país, a autoridade central comunica-se com a autoridade central brasileira e ele já tem que indicar aí, olha, eu quero uma criança do Rio de Janeiro. E aí, esse pedido da autoridade central vem para o SEJAI do Rio de Janeiro. Olha, eu quero um baianinho. Vai lá para Salvador. Vai lá para a Bahia, para o SEJAI da Bahia. E aí, o SEJAI do Estado passa por um laudo, né? Ele apresenta um laudo de habilitação, faz um estudo integral da vida daquela pessoa, e aquela pessoa, ela vai ser colocada, ali tem CNA, tá? Desculpa, mas é SNA, ela vai ser colocada no Sistema Nacional de Adoção, para ver se encontra a compatibilidade. E aí vocês vão aprender muito sobre busca ativa, e vocês vão ver como isso ajuda. E depois disso tudo, depois que ele passou por todo esse procedimento, é que vai iniciar o procedimento de adoção. Então, doutores e doutoras, não é algo simples. Quando vocês forem consultados, um organismo internacional está querendo me contratar para eu ser advogado deles. Tenha certeza que é algo sério. É algo sério. Porque esse prélipo aqui não é algo muito rápido, não. Não é algo muito antecipado. E eu tenho 2 minutos. Vejam só. Então, quando eu falo de adoção internacional, eu falo, antes de tudo, se você vai me deixar na mão agora, não deixo não. Quando eu falo em adoção internacional, eu falo, antes de tudo, de resiliência. E aí, para encerrar a minha palestra, dentro do meu prazo, eu trago para vocês um poema da Gabriela Mistral. E ela diz assim: somos culpados de muitos erros e faltas. Porém, nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhe a fonte da vida. Muitas das coisas que necessitamos podem esperar. A criança não pode. Agora é o momento em que seus ossos estão formando, seu sangue também o está, e os seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã, porque o seu nome é hoje. Então, na ideia da proteção das crianças e do adolescente, e na ideia de uma percepção de que a adoção internacional é um caminho viável, eu agradeço a todo mundo pela atenção.